Esse é um vídeo difícil, mas eu tenho que fazer e tenho que falar verdades aqui. Então presta atenção em tudo que eu irei falar, que pode ser um tapa na cara da sociedade, e eu vou falar também dos erros que foram cometidos com esse Juan, jogador de futebol, que infelizmente faleceu aqui em nosso campo, no nosso Brasil. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Esse é o jogador Juan, esquerdo, que apenas 24 anos de idade jogava bola aqui no campeonato, aqui no Brasil, e ele teve um mal súbito que foi noticiado, mas foi televisionado, e eu vou mostrar para vocês os erros que cometeram aqui e que ele poderia, infelizmente, às vezes até estar vivo. O primeiro erro que acontece não é nem do jogo em si. Vamos avaliar que o que foi reportado, que durante a avaliação física dele, há uns 10 anos atrás, que foi falado na mídia, é que ele tinha uma arritmia cardíaca, mas foi liberado. Pessoal, a arritmia cardíaca não é brincadeira. Existem arritmias malignas, existem arritmias benignas. Qualquer jogador que é identificado, ou qualquer pessoa, ela tem que ser investigada se essa arritmia cardíaca é maligna ou não. Uma extrasístole, por exemplo, ou então um fiozinho a mais, um Wolff-Parkinson-White, alguma coisa que poderia identificar que seja uma arritmia cardíaca, que não foi especificado na reportagem, mas o que foi identificado tem que ser avaliado com outros exames. Então, talvez esse jogador nem poderia estar jogando em campo. Então, infelizmente, era uma coisa que tem que ser vista. Pacientes que têm arritmias cardíacas do tipo displasia ritmogênica do VD, cardiomiopatia hipertrófica, síndrome de Wolff-Parkinson-White, não deve competir dependendo do tipo da arritmia, e depois, se forem competir, apenas pela avaliação de um especialista que poderá liberar esse jogador para fazer as atividades físicas, porque subitamente pode acontecer arritmias durante o esforço, e algumas atividades físicas como futebol ou outras atividades também de alto rendimento propiciam, facilitam a morte súbita, a evolução desses episódios. E infelizmente o que aconteceu com esse jogador poderia já ter sido prevenido já no começo, quando ele tinha sido avaliado pela questão. Não sei se foi por uma arritmia cardíaca que foi o mal, às vezes a gente não vai saber porque teria que ter uma avaliação mais específica, mas em pacientes com menos de 35 anos, provavelmente arritmias cardíacas são a principal causa de morte súbita, ou seja, desse mal súbito que cometeu esse jogador de futebol. Agora, o que eu quero trazer para vocês aqui é o que aconteceu em campo, televisionado. Veja só no vídeo que ao cair ele já fica sem sentidos, já fica os jogadores ali assustados, chamando socorro. Você vê que demora, veja quanto tempo demora até algum preparador, médico, massagista, educador físico, preparador, fisioterapeuta, não sei o que é ali, não me inteirei, chegar, e o pessoal não faz as manobras de reanimação nesse paciente. Na hora de você identificar isso, é uma coisa básica, por isso que há preceitos, princípios de suporte básico de vida. Identificar, treinar pessoas para identificar que o paciente está em parada cardíaca, ele faz com que haja manobras de ressuscitação para que essa pessoa retorne. E quanto tempo demorar isso, quanto tempo isso passar e não for feitas essas manobras, mais danos cerebrais o paciente vai ter, a pessoa vai ter. Quanto mais tempo você perder para não reanimar o paciente, para não iniciar as manobras, isso vai causando prejuízos principalmente no cérebro. O nosso cérebro, a cada minuto que passa, já pode ser irreversível. Passou de 3 minutos, já temos lesões graves no cérebro. E o que aconteceu com esse paciente? Depois que ele entra na ambulância, depois que esse jogador entra na ambulância, não sei como é que foi feito, se foi feito reanimação, se foi feito alguma outra manobra para que esse paciente saísse. Deveria existir o cardiodesfibrilador, o DEA, que ficaria nesse estádio e teria que ser colocado naquele momento, em campo, para salvar esse paciente.
Infelizmente, esse jogador poderia ter tido um desfecho melhor, mas eu não sei se foi realmente realizado essas manobras depois na ambulância, mas o que a gente viu, a demora até transferir esse paciente, não vi nenhuma reanimação. Infelizmente, no Brasil, não temos a cultura de ensinar a reanimação cardiopulmonar, o suporte básico de vida para pessoas leigas, e isso deveria ser uma matéria na escola para pessoas, para socorristas ou até mesmo para os jogadores de futebol identificar essas situações, pois isso não pode acontecer. Até que outras situações que não sejam arritmias cardíacas malignas podem causar sintomas, podem causar transtornos, podem causar até morte súbita, como por exemplo um infarto, uma dissecção da artéria coronária, mas isso se dá em pessoas com mais de 35 anos geralmente. Mas no caso desse jogador, desse Juan Izquierdo, ele teve uma parada cardíaca, ele teve uma morte súbita que infelizmente não foi abortada adequadamente, ao meu ver, vendo essas imagens aqui. Qualquer médico especialista vendo isso dá uma tristeza no coração, pois talvez se tivesse sido iniciadas as manobras de reanimação, ele estaria aqui entre nós. Esperamos que isso não aconteça e que qualquer alteração em exames de atleta, principalmente alterações cardiológicas, não deixe de passar com um médico especialista. Isso vale para todos os esportistas, atletas, ou até mesmo você que vai iniciar uma atividade física. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.